Você acha que a estrutura metálica é uma estrutura usada só em grandes obras ou em galpões comerciais? Hoje eu vim te falar que não é bem assim. A estrutura tem sido cada vez mais usada em projetos residenciais e eu vou te explicar o porquê. Antes de mais nada, seja bem-vinda ao canal do Bloco 16. Meu nome é Marisa, eu sou arquiteta especialista em projetos sustentáveis com estrutura metálica. E hoje eu quero te falar justamente sobre o uso dessa estrutura. Muita gente ainda acha que a estrutura metálica é sempre utilizada em grandes obras num nível industrial, no nível comercial muito grande, mas ela também pode ser aplicada no projeto da sua casa e ela tem infinitos benefícios para isso. Mas antes de começar, eu quero te falar o que de fato é a estrutura metálica, porque muita gente ainda confunde estrutura metálica com steel frame, e são dois tipos de estrutura completamente diferentes, apesar de serem dois tipos de estruturas sustentáveis. Posso até depois fazer um vídeo específico sobre a diferença entre os dois estilos, mas quando a gente fala em estrutura metálica, a gente está falando de fato da estrutura em aço. Então ela vai ter aquele mesmo sistema de vigas e pilares, montando esse esqueleto metálico, e depois vai vir o fechamento, seja ele em tijolo ecológico, em um tijolo comum, em um bloco de concreto ou qualquer outro tipo de fechamento que você queira aplicar nessa estrutura. Outro ponto para você entender a estrutura metálica é que as peças já chegam prontas da fábrica e são só montadas na sua obra. Isso traz muita agilidade, traz muita mais precisão, diminui o desperdício de material, são muitas as vantagens. Mas hoje eu quero entrar em 4 pontos principais que eu tenho certeza que vão te convencer a construir a sua casa em estrutura metálica. Já aproveita esse tempo, já curte esse vídeo aqui e acompanha comigo. O primeiro benefício que eu quero passar para quem quer construir com estrutura metálica é justamente um menor tempo de obra. E aqui eu vou trazer um comparativo direto entre a estrutura de aço e a estrutura de concreto armado, que é essa estrutura que a gente vê comumente nas obras por aí. Na estrutura de concreto armado, como que funciona cada etapa dela? Primeiro a gente vai vir com a fundação. Então é feita a escavação do terreno, montagem da forma de fundação, concretagem da fundação, tudo isso. A sua estrutura e a sua fundação estão recebendo uma carga, certo? O peso da sua construção nela. Essa carga parcial que a gente fala é para a gente conseguir começar a dar andamento na obra. Então, sempre que a gente está falando de cura de concreto, é esse tempo de espera que é preciso deixar para que o concreto consiga suportar pelo menos a carga parcial dele. E aí a gente está falando de no mínimo 21 dias de espera. Depois que essa fundação está pronta, com a parte da concretagem dela curada, a gente começa a montar a estrutura. E aí como que acontece na estrutura de concreto armado? São montadas as formas de madeira, que você precisa comprar a madeira para isso. É feita toda a montagem da ferragem desses pilares e dessas vigas, depois a concretagem, e aí, vamos lá, 21 dias para esse concreto curar. Depois de posta a laje sobre o térreo, aí a gente vai vir de novo com a forma de madeira no pavimento superior, ferragens, a concretagem e mais 21 dias de cura para esse concreto secar. E veja bem, eu não tô nem falando do tempo da montagem das formas, da amarração do aço, tudo isso. Eu estou falando apenas do tempo de cura do concreto, quando as formas já estão preenchidas. Então a gente já pode contar pelo menos aí para um térreo e um primeiro pavimento, só de tempo de cura, 42 dias. É bastante tempo, não é? Agora, como que isso acontece na estrutura metálica? O processo de fundação é a mesma coisa. Isso a gente ainda não tem muito como fugir. Enquanto isso está acontecendo na sua obra, a fábrica da estrutura metálica está produzindo as peças. Os seus pilares e as suas vigas são todos produzidos fora da sua obra enquanto você está fazendo a fundação. Assim, quando a fundação estiver ok para receber a estrutura, ela é enviada para sua obra e montada no local de uma forma muito rápida, e aí já vai montar o térreo, já vai montar o segundo pavimento, e algumas fábricas, inclusive, ainda já fazem a cobertura. Então você tem a sua obra coberta. E aqui o que eu tô falando é que a estrutura metálica, ela vai demorar para ser montada 1/3 do tempo que demoraria para você montar uma estrutura de concreto armado. O segundo benefício é uma menor quantidade de entulho e lixo na sua obra. Como eu falei anteriormente, na estrutura de concreto armado, a gente precisa fazer a montagem das formas de madeira e que depois vai ser
descartado, vai virar lixo. Fora que é muito comum também que na montagem desse tipo de estrutura mais tradicional a gente tenha de fato desperdício de concreto, desperdício de brita, desperdício de todos os materiais que compõem ali. Na estrutura metálica, as peças são cortadas já de acordo com o projeto. Então elas já chegam prontas na sua obra para serem montadas. Você não tem desperdício de material, você não tem uma peça que sobrou e que vai ser descartada. O resultado é uma obra mais sustentável e uma obra mais limpa e organizada, que te dá paz de espírito mesmo. A estrutura metálica também te permite menos improviso na sua obra, e esse é o nosso próximo tópico. Como eu falei, essas peças já são produzidas fora da sua obra por uma fábrica especializada em estrutura de aço e já chegam prontas para montagem. Isso quer dizer que cada peça tem a sua função, cada peça tem o seu local exato. Tudo feito e pensado de acordo com o projeto. Isso reduz demais os erros de execução e aí os improvisos feitos para tentar corrigir esses erros. Então, sabe quando você tem uma obra que a parede está torta, o ambiente ficou num tamanho errado? Isso não acontece na estrutura metálica porque tudo é feito em projeto, revisado, pensado para que atenda às suas necessidades e o que você definiu lá no início do projeto de arquitetura. No concreto armado, o que é comum acontecer são erros de execução que podem deixar a sua casa fora de esquadro, ou seja, de fato a sua parede pode ficar desalinhada, pode ficar torta, e aí é tentado fazer uma correção disso meio que com uma maquiagem, onde você muitas vezes corrige com reboco, que muitas vezes não fica bom e realmente só esconde um problema. Já com a estrutura metálica, cada peça tem seu lugar certo, então você não vai ter problema de paredes tortas, ambientes desalinhados ou qualquer imprevisto na obra nesse sentido que te peça para fazer uma gambiarra depois para esconder, não para arrumar. E aí, o último benefício que eu vou te trazer hoje, mas eles são muitos e existem vários outros, parte 2, parte 3, que seja desse vídeo, maior liberdade para abertura de vãos. O concreto armado, ele até permite que a gente abra vãos grandes, tá? Só que o resultado disso vai ser pilar muito robusto, pilar muito grande, uma viga gigantesca. E aí, claro, isso também encarece a sua obra demais. Com a estrutura metálica, eu consigo abrir vãos maiores sem necessariamente ter que aumentar o meu pilar ou aumentar muito a minha viga. É como se fosse uma estrutura meio slim, sabe? E quais são os benefícios de você ter vãos maiores na sua casa? Primeiro, você vai ter uma liberdade de layout maior, tanto para projeto de primeira obra, ou seja, para aquele projeto original, tanto para alguma possível reforma que você queira fazer depois. Você vai ter maior facilidade para mudar o layout da sua casa conforme ele atende à realidade da sua família naquele momento. Outra vantagem de você ter vãos maiores é que isso vai te permitir maior entrada de iluminação natural, maior entrada de ventilação natural, maior integração com a sua área externa, ou seja, com o seu jardim, e aqui a gente está falando de integração com a natureza, que é sempre muito importante, com a sua área gourmet, com a sua área social da casa, ou ter um próprio espaço aberto dentro da sua casa, se você quiser. O visual acaba ficando muito mais leve, muito mais moderno que numa casa feita com uma estrutura tradicional. Além disso, a estrutura metálica também permite trazer isso da sua personalidade, do seu estilo de vida para o seu projeto, porque ela me dá mais liberdade para projetar mesmo. Eu consigo fazer formas diferentes, vãos diferentes, com uma maior liberdade do que eu teria se eu tivesse de fato projetando com concreto armado. Então, se o que você quer é uma casa clara, aberta, com uma boa ventilação, que seja integrada à natureza, que se adapte ao seu estilo de vida, às memórias da sua família e que acompanhe a sua jornada, podendo ser modificada na hora que você quiser, a estrutura metálica pode ser uma grande aliada para você. Ela vai deixar a sua casa mais sustentável, mais leve, mais rápida de construir e com uma personalidade que vai atender a sua família. Não vai ser como essas casas de condomínio que a gente vê por aí, que são todas iguais, feitas praticamente que no copia e cola. Mas se você ainda tem alguma dúvida e quer conversar mais para entender se a estrutura metálica atende o que você quer para sua casa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E eu também te convido a acompanhar o nosso trabalho no nosso site, que está aparecendo na descrição desse vídeo, e no nosso Instagram, que também aparece em algum lugar aqui nessa tela. Espero vocês no próximo vídeo da próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.